Olá, agora sim. Estamos ao vivo aqui no Instagram do Shalom São Paulo para a nossa live Espiritualidade Mística e Educação em Edith Stein. Nós tivemos um probleminha na conexão, mas estamos reconectando aqui, vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos, entrem novamente. Vamos entrando, isso mesmo. Vamos entrando, bem-vindos, todos bem-vindos. Tá certo, eu acho que teve alguma questão na conexão, mas vamos entrando. Boa noite, muito bem-vindo. Bem-vinda, Giovana, bem-vindo, Peterson, bem-vindo, Meir, bem-vindo, Renato, bem-vindo, Cecília, bem-vinda, Evânia. Vamos entrando, vai dar tudo certo. Renato, eu estou te mandando. Boa noite, Gleice. Eu estou te mandando o convite, mas eu acho que você não está recebendo. É, vamos ver, Renato. Você precisa aceitar o convite. Faz o seguinte, Renato, sai novamente e entra. Nós testamos ontem, deu tudo certinho, vai dar tudo certo hoje novamente. Você está recebendo e, e não está entrando? O que está acontecendo? Vamos lá, pessoal. Vamos aguardando. Enquanto isso, enquanto a gente está tentando essa conexão aqui, vocês podem ir mandando esse aviãozinho aí para os grupos, grupos de estudo, grupo de pesquisa, pessoas que vocês acham que deveria estar aqui conosco, participando da live Espiritualidade Mística e Educação em Edstein, com o professor Renato Kirchner, da PUC de Campinas. Boa noite, Patrícia. Renato, olha, eu vou te chamar novamente. Ó, eu estou te convidando. Vai aparecer um convite aí para você, você aceita. Isso, agora sim. Eu acho que Ah, eu precisei levantar daqui. foi? Tudo Eu bem? precisei levantar, eu acho. Olha aí. Tinha que fazer um jeito aí para a gente se entender novamente. Muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Muito boa Professor noite, Magda. Renato Kirchner. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu queria só saudar todos que estão entrando. Boa noite, irmã Daí. Boa noite, Cecília, mais uma vez. Nós estamos retomando, né, as lives. O ano passado nós tivemos uma maratona de lives Força e Atualidade de Edith Stein, que eram lives semanais. E aí agora nós vamos ficar com lives mensais, assim, muito especiais, né? E hoje, iniciando esta série de lives que acontecerá sempre às segundas, quintas-feiras de cada mês, nós convidamos o professor Renato Kirchner. Eu vou apresentá-lo aqui brevemente, né, para a gente poder começar esse diálogo, essa conversa. Eu adianto para vocês que ontem nós fizemos aqui uma pré-live, um bate-papo inicial, e foi tão bom que nós só encerramos, porque primeiro nós tínhamos compromisso depois, e segundo, porque eu disse, não é justo uma conversa boa dessa e a gente não está compartilhando com as pessoas. Então vamos parar para a gente poder compartilhar tanta riqueza, né, com o nosso público das lives. Então, você que está aqui, permaneça conosco, fique aqui com muita coisa boa hoje para ser compartilhada. Então, o professor Renato Kirchner, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião e diretor da Faculdade de Filosofia da PUC Campinas. Ele participou da tradução dos escritos autobiográficos de Edith Stein pela Paulus, inclusive, deixei aqui. Isso! Isso mesmo.
e recentemente publicou o artigo Vestígios da Trajetória de Edith Stein rumo ao Carmelo. Ele, claro, tem assim, centenas, dezenas de publicações, né? Muita coisa. Mas hoje nós vamos focar nessas duas obras, assim, né? Um pouco a partir dos escritos autobiográficos, das cartas de Edith Stein, a gente vai trabalhar um pouco sobre esse texto, né? Esse artigo sobre os vestígios da trajetória de Edith Stein rumo ao Carmelo, e depois nós disponibilizaremos no site para quem quiser ter acesso, quem quiser ler o texto na íntegra, né? Para a gente poder conversar aqui. Muito bem-vindo, boa noite. Vamos ouvir sua voz também. Primeiro dê sua boa noite, depois eu começo a te fazer algumas perguntas que eu tenho aqui para você. Vamos lá, então. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham aqui. Para mim, Magna, é um prazer enorme que fizemos os testes ontem e foi uma pré-live bem longa, né? E então, eu agradeço realmente porque no ano passado, no ciclo de lives que vocês promoveram, né? Eu tinha recebido o convite e foi um excesso também de atividades. Eu, naquele momento, não é que não quisesse, eu realmente estava meio que nocauteado. Eu tinha coordenado um evento internacional, todo remoto, e então não era para ser. E está sendo hoje, eu fico muito contente, Magna. E é um privilégio, né, estar, coincidiu provavelmente, né, de ser o primeiro, né, e eu estou aqui para a gente poder conversar e trazer uma série de informações, né? Conhecimentos também dessa grande mulher que foi e continua sendo Edith Stein, né? Uhum, maravilha. Essas lives, né? Agora esse novo formato na espiritualidade mística e educação Edith Stein, né? Nós temos a parceria aí da comunidade Shalom, né? A missão Shalom São Paulo, que está sediando aqui, junto com a pastoral universitária da PUC São Paulo, o site Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana, né? Nós temos o site, temos aqui o Instagram também, que é novinho, mas vocês podem nos seguir também, que nós vamos estar publicando, gerando conteúdo, também divulgando eventos no nosso Instagram também. Alguém perguntou aí onde ficará o texto vai ficar no site, né? O site é edithstein.com.br. O Centro Universitário Ítalo Brasileiro e também o grupo de pesquisa lá da PUC do Paraná, Teologia, Gênero e Educação, né? Coordenado pela professora Clélia Peretti. Então, essa parceria aqui nos bastidores, né? Gestando essas lives, tem um pessoal bom, né? Eu sou muito feliz em poder contar com todas essas parcerias aqui nos encorajando e, enfim, promovendo, divulgando as lives. Então, vamos lá, vamos nós aqui, né? Vamos nós aqui novamente. O Renato, eu gostaria que você contasse, antes da gente entrar propriamente no tema da nossa live, né, que é a dimensão mística carmelitana na vida de Edith Stein, que você contasse um pouco da sua trajetória steiniana, né? Como foi que você conheceu Edith Stein, qual foi o impacto que Edith Stein teve e tem na sua vida. Então, a gente quer conhecer primeiro o Renato, para depois a gente adentrar mais na vida de Edith. Então, Magna, a Edith Stein, ela aparece na minha própria trajetória de formação acadêmica, né? Então, eu sou formado na área de filosofia, é tudo em filosofia, né? Em graduação, mestrado e doutorado pela Federal do Rio e a graduação em filosofia com os franciscanos em Curitiba. É muito natural que o nome de Edith Stein tenha aparecido bem cedo, né? Isso tem já mais de 30 anos, como uma referência. Eu lembro bem, considero meu mestre, já falecido, Frei Hermógenes Arada, que mencionou um dia que o grande mestre de Stein e de tantos outros, né,
o pai da fenomenologia, Edmund Husserl, teria tido uma série de pessoas que o assessoraram, foram assim, secretário, ou mais que secretários, né? Porque o Edmund Husserl tinha uma particularidade de escrever as suas ideias em forma estenográfica, que é uma forma bem abreviada, né? E, além do mais, era uma estenografia muito típica do Husserl, então não era qualquer um que podia secretariá-lo, né? Que eu saiba, o Russell teve umas 4 pessoas, e a única mulher que eu saiba que fez esse trabalho durante um bom tempo foi Edith Stein, tá? Então, foi lá em Curitiba que eu vi pela primeira vez. Nós não estudávamos, isso é uma coisa bem interessante para a gente conversar aqui também, como estávamos considerando ontem, né, Magna? Nós não tínhamos, assim, dentro dos textos que nós estudávamos em filosofia, um hábito de ler textos da Stein, até porque não eram, talvez, naquele momento, tão acessíveis assim. Uhum. Um outro momento, eu vou registrar aqui mais dois, assim, rapidamente, para não perder muito tempo com isso, né? Um outro momento, eu lembro bem, na Biblioteca do Sagrado Coração de Jesus, no Instituto de Teologia em Petrópolis, quando então, depois da filosofia, eu fui para lá, eu tenho boa memória de ter pego da estante um determinado dia uma edição alemã do livro O Ser Finito e Ser Eterno, que é um tratado, um texto bem considerável e também foi só recentemente aqui traduzido e publicado no Brasil, né? Bem, um terceiro momento, e aí isso tem as suas particularidades, aí podemos talvez entrar em seguida nisso, tem a ver com a minha vinda para São Paulo. Eu vim trabalhar na Universidade de São Francisco e então foi exatamente aqui onde eu estou agora, que é uma chácara onde inclusive me refugiei por conta da pandemia, né? E aqui foi feito todo o trabalho de tradução e revisão deste livro aqui, né? E Uhum. ficou na minha mão, e foi até, se der para usar essa expressão, se tornou meio que uma batata quente isso, porque isso ficou muito tempo. Magna lembrava ontem, muitos queriam ver esse livro publicado e isso não acontecia. E isso durou cerca de quase 10 anos, né? E, enfim, ficou meio sequestrado comigo. A gente pode entrar em particularidades muito rapidamente, se você achar interessante, ô Magna. Renata, eu acho que uma particularidade assim que precisa ser dita é que você pegou esse livro assim do alemão, assim, ele já todo prontinho, né? E você só foi, Sim, só tinha que digitar tudo, assim, mas estava todo prontinho já. Foi só uma questão tá. de tradução, não foi isso? Foi exatamente isso, Magna. Foi exatamente o Foi. contrário. Foi o avesso disso, né? Bem, aí tem uma particularidade bem interessante, que eu até trouxe aqui um outro livro. Quem traduziu este livro aqui, Edith Stein, como ouro purificado pelo fogo, foi uma senhora. Isso foi publicado pela editora Santuário, Maria do Carmo Volney, tá? E então foi o seguinte: como é que se deu o início disso tudo, né? Eu estava um dia aqui em casa, eu era coordenador de uma editora universitária, coordenava uma coleção chamada Pensamento Humano, que existe há muitos anos, e era coeditada Vozes e Educe, que eu coordenava. Então, para não ser importunado no excesso de demandas de gestão, eu fiquei um determinado dia, eu estava trabalhando numa revisão de uma tradução do Martin Heidegger, provavelmente foi o livro chamado Parmênides, que é o volume 54 da obra dele, e aí eu recebi um telefonema aqui em casa. De imediato, você está tão concentrado, de imediato eu nem entendi o que a senhora Maria do Carmo Volney queria,
e porque eu pensei que ela estava propondo um livro traduzido já para ser incorporado possivelmente, né, na coleção Pensamento Humano. No Uhum. entanto, não era nada disso, tá? Porque ela tinha começado a fazer uma tradução. Então, uma parte dessa coisa toda, às avessas, né, Magna? E eu nem sabia, a princípio, em que situação eu estava. Então, a Maria do Carmo acabou, acho que, entrando em algum detalhe, provavelmente, né? E depois quem ajudou a intermediar esse processo foi também, depois conheci, eu tive muitos contatos, aliás, muito me cobrou a finalização dessa tradução, a irmã Jacinta Turolo Garcia. Então, um determinado dia, esse material chegou para mim e tinha de tudo e mais um pouco. Assim, tinha disquetes, um monte, tinha coisas impressas, tinha uma parte manuscrita, eh, inclusive o original não tinha. Eu consegui depois uma cópia para fazer o trabalho da tradução com a própria irmã Jacinta, tá? Agora tem Uhum. só o Magno uma particularidade bem curiosa, né, que eu nunca esqueci. É, no final dessa ligação, eu não sei se foi 2009, foi antes de ir para a PUC, que eu fui para lá em 2010. A Maria do Carmo, porque ela acho que ficou meio. Ela tinha alguma referência, segundo a própria irmã Jacinta me disse depois, que a pessoa que tinha que fazer esse trabalho era eu, tá? Ou como de fato aconteceu. E aí no final da ligação, a Maria do Carmo assim, pensa bem, meu caro senhor, porque se você não aceitar, a Edith Stein virá de noite puxar o dedão do seu pé. E eu acredito até que ela veio muitas vezes puxar mesmo, mesmo que eu não tivesse me dando conta disso, porque isso ficou realmente muito tempo comigo aqui. E depois, então, isso tomou um outro rumo, teve outras mãos do professor Juvenal, né, da Unifesp. Uhum. E, então, é uma tradução que, da forma como resultou, né, falávamos ontem, eu acho que resultou muito bem. Pena que, de fato, isso não veio num outro momento, tá, Magna? Veio no momento que devia vir, e olha quanta gratidão nós tivemos quando pegamos esse livro aqui em mãos, Renato. Eu nem, quando eu soube que era você, então aí eu fiquei mais feliz ainda, porque esse livro aqui, o meu tá todo assim, ó, todo, né, todo lido, todo relido, riscado. E muito obrigada pelo seu empenho mesmo, né? Isso, como você usou, você recebeu isso numa caixa, né? Assim, uma caixa. Sim, Eu até foi. brinquei dizendo que você pegou do livro já todo prontinho, foi só uma questão de tradução, né? Mas aí a gente vê aí que o trabalho foi bem mais intenso, né? Com disquetes, com coisas digitadas feitas à mão e uma caixa para você, né, Ah, poder dar alguma. tinha uma outra, tinha uma Hum. outra particularidade. É verdade, Magna. Se eu não tivesse a experiência de editoração, que foi o meu trabalho inicial, inclusive, eu comecei assim bem pelo chão da fábrica mesmo, porque a Editora Voz é editora e gráfica, então tinha mesmo o chão da fábrica onde ficavam as máquinas e tudo. E antes de ser propriamente funcionário da editora, depois que eu deixei o convento dos frades, eu fiz o que se chamava na época de copydesk, né? Então você fazia um trabalho de freelancer, né? Foi particularmente assim preocupante, talvez por isso eu não aceitei de imediato, porque eu tinha já experiência de revisão de tradução há vários anos, né? Em Petrópolis e aqui, em Bragança Paulista, porque a Maria do Carmo, ela não tinha feito a tradução a partir do alemão, que a irmã Jacinta, e com todo o direito tem que ser assim mesmo, né? Queria que fosse, né? E ela tinha, então, uma tradução ou uma versão não total, parcial da tradução, a partir de uma edição francesa,
que inclusive não, segundo assim outras pessoas com quem eu conversei depois, não davam tanto crédito para a própria para essa edição, inclusive, né? E assim tem outras edições como essa, por exemplo, né? Da Espanha e tem outra provavelmente na Espanha, né? Porque depois então na Alemanha foi feita uma edição por uma a abreviatura da edição é ESGA. Então, a referência tinha que ser esta tal de ESGA, né? Que é uma Uhum. abreviatura. Uhum. Enfim, foi bastante trabalhoso mesmo, né? E, e claro, né? É importante dizer isso, né? Isso requeria muita dedicação, são 600 páginas. Uhum. E em 2010, exatamente, eu fui para a pesquisa. Uhum. Então, e docência, muita hora aula de todo tipo, né, em vários cursos. Então, foi um momento assim que as coisas ficaram meio que a contramão para dar continuidade. Só uma síntese para a gente não deter demais aqui nisso. Uhum. Mas é um trabalho cheio de cuidado e uma responsabilidade grande, né? Uhum. Então, a Patrícia comentou aqui, né, que essa obra foi um divisor de água nas pesquisas steinianas no Brasil. De fato, né, a gente poder ter, muitos ainda vão poder ter acesso a ela, né, mas de fato a gente poder ter em mãos, assim, né, essa autobiografia vai abrir caminhos para muitas outras pesquisas. E eu começaria aqui, né, pegando no teu texto, uma citação que você fala e o Juvenal fala, né? Assim, por que tão importante uma autobiografia, né? Porque, né? O que é que tem essa autobiografia? É só para a gente conhecer mais Edith Stein, é só para a gente saber a vida dela, ela contando as coisas da vida dela, né? Não é só uma curiosidade, né? Mas não, né? O Juvenal fala que Edith Stein aproxima-se mais do estilo antigo, que se observa em Agostinho de Hipona, por exemplo, e menos de narrativas centradas no sujeito individual, típicas da modernidade e da contemporaneidade. Com efeito, a autobiografia de Agostinho, As Confissões, é a apresentação do itinerário pelo qual o indivíduo, Aurélio Agostinho, bem datado no tempo e situado no espaço, chega a universalizar-se, quer dizer, a encarnar a seu modo o sentido absoluto que ele encontra e que mostra ter agido desde o início, não apenas da narrativa, mas de toda a existência do autor, né? Uhum. Então, o Juvenal aqui, que você cita no seu texto, que isso é a abertura, né, da autobiografia, né? Ele vai aproximando o estilo de Edith Stein, esse estilo de Santo Agostinho, né? Esse estilo, a pessoa que está ali falando, mas o indivíduo que se universaliza, né? Então essa beleza, essa riqueza, né? Realmente do relato da Edith Stein. Né? É, pegando o gancho do que a gente falava, a irmã Jacinta tinha, como estudiosa e também tradutora da Stein, que era e continua sendo, ela tinha uma ideia bastante, ela tinha uma determinação grande, Magna, de que este livro, não só porque ele é o primeiro volume das obras completas da Stein, mas ele tinha que ser publicado primeiro. Ela Uhum, tinha essa convicção. uhum, Bem, de fato, eu acho que o Juvenal, ele acentua, por isso eu pego isso, ele tem esse texto também de apresentação, embora tenha também um texto da própria irmã Jacinta com a Ângela Alice Bello, né? uhum, Mas o Juvenal, então, tem um texto sobre o sentido, o seu sentido biográfico, isso está no título, né? uhum, E aí ele faz uma ressalva, Magna, que é bem importante, né? E, na verdade, porque nós poderíamos fazer uma pergunta. Sendo uma autobiografia, em que medida ela se diferencia de possibilidades de autobiografias, né? Então, o Juvenal chama bem a atenção que ela não se compara com a autobiografia do Rousseau, nem da Simone de Beauvoir. uhum, Então,
qual é a particularidade? E aí, digamos, a irmã Jacinta tinha toda a razão. É, primeiro, seria uma primeira resposta, um comentário, né? Ah, bem, em geral, qualquer autobiografia, ela é escrita por alguém, mas nesse caso, tanto Agostinho quanto Stein, é, por isso é autobiografia, né? A biografia é escrita por outro, né? Mas e no momento posterior da vida, tá? Só que isso ainda é dizer pouco, porque a particularidade das Confissões de Agostinho, para quem conhece, bem como desse livro da Stein, é, ela ela vai trazendo à tona toda a interioridade. Eu acho que essa daria para dizer isso numa expressão muito rápida, mas o perigo é a gente assim achar que respondeu tudo. É toda a interioridade de uma busca muito pessoal dela, que para quem estuda Stein vai percebendo isso ao longo dos anos de leituras e estudos, né? Onde ela revela a alma de uma busca interior muito grande, né? Eu acho que isso, inclusive, é um elemento realmente é um elemento central que a leva ao encontro de Teresa d'Ávila. Mas esse já é um outro ponto, talvez, da nossa conversa aqui. Uhum. Então a gente vai chegar, né, nessa parte da Teresa d'Ávila, né, que é meio que o cume, né, o ápice já o fim da vida da Edith Stein. Uma trajetória bem inusitada, né, de uma judia, filósofa, né, que se torna depois carmelita, né, uma trajetória que não segue uma coisa assim muito óbvia, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses antecedentes de Edith Stein para essa chegada no Carmelo, né? Sabe que a vida de Teresa causa um impacto muito forte, ela deseja tornar-se carmelita, tem um impacto. Ao ler os escritos de Teresa d'Ávila, o livro da vida, ela chega a dizer encontrei a verdadeira fé, né? E passa a desejar entrar para o Carmelo intensamente, né? Ela faz várias tentativas até conseguir. Mas o que antecedeu esse encontro de Edith Stein com Teresa? O que antecedeu essa entrada para o Carmelo, né? Vamos falar um Então, pouquinho desses antecedentes. eu vou aqui por dois pontos, né? Um primeiro, Magna, que eu acho que a gente... Porque quando foi exatamente isso que você acabou de falar? Foi em 1921. Em 21, a Edith Stein está fazendo 30 anos, né? Porque ela nasceu em 1891. Então, é uma pessoa bastante madura. Assim, ela não foi batizada primeiro criança e outra, né? Como ela era de uma ascendência judaica, uma mudança de religião ou conversão, como nós quisermos, já era algo bastante inusitado, embora não, até onde eu sei, a família não fosse tão praticante assim, mas a mãe, sobretudo, mantinha presença e frequentava os cultos, como a própria Stein a acompanha na última vez que ela está na casa da mãe. Agora, eu acho que uma outra coisa importante que acabou gerando uma certa determinação também da irmã Jacinta, como traduzir o título, conforme a Edith Stein provavelmente deixou, né? Veja só, poderia ser assim, né? Uma autobiografia da Stein, mas não. No alemão está assim. Aqui acabaram tirando o da, mas no alemão está assim: da vida de uma família judia. E outros escritos autobiográficos, porque tem alguns anexos, né? Que a gente pode comentar mais para frente, né? Aí tem uma outra particularidade dessa autobiografia, digamos, né? Eu tenho certeza,
claro que refleti muito trabalhando na revisão da tradução, ou mesmo traduzindo. Einstein sabia, era muito consciente, né? Então, claro, e até mais, né? É, em 21, ela lê a vida de Santa Teresa, né? Isso em 21. Mas ela escreve a autobiografia ainda vários anos depois. Então, quando ela está escrevendo a autobiografia, ela está muito consciente da origem dela para e outra, ela nunca deixa para trás quem ela foi, né? Então, isso é uma outra particularidade que aproxima, eu diria, do Santo Agostinho, né? O Agostinho, nas Uhum. Confissões, em nenhum momento ele nega quem ele foi. Tudo que ele Uhum. é, quando ele escreve as Confissões, é o que ele veio a ser, enquanto o grande homem intelectual e tal que ele foi. E Einstein, eu vejo que isso não foi muito diferente, né? Enfim, Einstein é uma mulher, né, que lá pelo volta de 1911, ela está se formando, né? E ela tem, então, se você perguntou por os antecedentes, né? A Einstein, embora ela venha de uma família, talvez que não tivesse uma inserção acadêmica, mas ela acabou se inserindo nesse meio, né? E se formou com muita determinação, né? Ela estudou história, germanística, latim e grego. Ela correu atrás disso e foi muita dedicação. Isso aparece sempre, né? São elementos da própria formação dela que acabam aparecendo na autobiografia. Bem, eu estava pensando também aqui, importante dizer, Magna, que essa, essa, essa trajetória, é, claro que depois talvez você vai para algum outro passo assim, né? Einstein é uma pessoa hipersensível. Eu diria até que a tese dela, que foi sobre o problema da empatia, né? Aliás, é bem curioso, né, Magna? Nós passamos a usar muito esta palavra exatamente durante a pandemia. Então, as pessoas são empáticas ou são antipáticas, não são empáticas. Isso é uma palavra que passou a ser usada do ano Uhum. passado para cá Uhum. muito no nosso cotidiano, inclusive, né? Mas o Uhum. tema da Stein é sobre a Einfühlung, segundo o alemão, né? E, bem, ela mesma, ela não teria nunca estudado um tema, digamos, acadêmico, teórico, se isso não se refletisse profundamente no modo de ser dela, que aparece a todo momento, me parece, né, na autobiografia, né? Então, uma forma assim, pode ser meio exagerado dizer, né, mas não é uma forma minha de falar, e, né, tudo que ela pesquisa e sente é ela mesma encarnada. Eu acho que isso dá para dizer com certeza. Uhum. Isso mesmo. Então, você falou daí do término dela da graduação, né? A formação dela, depois ela vai estudar, né, com o Russell. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, né? Ela serve na Cruz Vermelha, né? Tem toda essa sua trajetória, né? Como voluntária na Cruz Vermelha. Você quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto do tempo de Eu, voluntariado, né? eu acho importante realmente, e quando veio o convite para esta live, se teve um momento assim que eu tive lendo muito por alto, porque é uma parte consideravelmente longa Longa. da é longa, são dezenas de páginas. Aham. Então ela relata, é incrível como essa mulher tem memória e deve ter marcado profundamente ela enquanto uma experiência voluntária. Isso é importante observar, né? Ela foi como voluntária na Primeira Guerra Mundial, para que seria
Nós também passamos a usar esse tipo de instalação hospitalar agora por conta da pandemia. Isso é um hospital de campanha, de guerra. E não é uma vida fácil lá, não, né? Uhum. Então, também ali, eu tenho, reparei, relendo ontem, né? Ela tem uma hiperdedicação, uma sensibilidade incrível para situações que muitas colegas dela Uhum. ou não tinham paciência, porque você pensa, por exemplo, ela relata isso, por exemplo, né? Tem gente que não tem a habilidade, nem paciência, nem concentração para aplicar uma injeção, por exemplo. Mas num hospital de campanha de guerra, se imagina as diferentes situações das pessoas que entram e saem. Então, ela descreve isso de forma muito detalhada mesmo. É Uhum. como se você tivesse visitando o hospital de campanha, porque enquanto a guerra durou, que foram vários anos, diga-se de Uhum. passagem, mas ela não sei quanto tempo exatamente ela ficou, mas foram provavelmente alguns meses. Uhum. É, tanto que ela recebeu um dos irmãos e uma irmã durante essa estadia lá. Uhum. É, então, essa experiência da Cruz Vermelha, é, do ponto de vista estritamente assim humano da Stein, claro que isso para qualquer pessoa, mas da forma como ela relata na autobiografia, foi uma experiência muito marcante. E é importante observar as datas, me parece, o Magna, porque ela já estava estudando o próximo do Russell, já estava fazendo a tese, ou, enfim, porque ela seguiu para Freiburg em 1916. E foi por esse Uhum. tempo aí que isso tudo aconteceu, né? Uhum. Interessante essa sua afirmação, assim, que foi um tempo longo, né, que ela vai narrando na autobiografia, e você falando aí da pandemia, me marcou muito esse trecho, porque mesmo depois que ela volta para. Ela serve um tempo lá, ela interrompe, né, o doutorado dela para ir servir na Cruz Vermelha, depois volta, continua, mas o pano de fundo da Primeira Guerra está o tempo todo na narrativa. Então, às vezes ela está falando alguma coisa da tese, dos estudos, daqui a pouco ela para falar de um companheiro que morreu, de alguém que sofreu. Então, a guerra passa a ser um pano de fundo assim de várias páginas. E, então, parece que o tempo todo interrompe. Eu tenho me pego muitas vezes nessa situação assim de Uhum. a gente está tentando uma vida normal, vamos dizer assim, que não é, né, não é normal, Uhum. mas a gente está tentando tocar a nossa vida, né, de trabalho, de estudos, mas aí no meio, às vezes a gente está vivendo ali, sabendo o que está acontecendo, acompanhando minimamente os noticiários, porque também se a gente ficar vendo tudo, a gente entra em parafuso também, mas é importante estar sabendo o que está acontecendo. Mas aí do nada aparece fulano morreu, cicrano morreu. As notícias de morte, as notícias de dores, de sofrimento, que vão paralelo a tudo aquilo, assim. Chegou um momento que eu estava, assim, era conversas de WhatsApp, conversas que você está ali conversando, daqui a pouco aparece uma foto de alguém que morreu. Reze por uma família, daqui a pouco já aparece lá embaixo que a pessoa morreu. Vai gerando uma tensão em nós, né? Que eu disse, meu Deus, às vezes você vê uma foto bonita, teve um momento que eu fiquei na dúvida, assim, meu Deus, é alguém que está vivo ou alguém que morreu? É uma homenagem póstuma, né? A gente vai ficando também numa sensação os psicólogos podem falar melhor, mas parece que a gente está o tempo todo numa tensão constante, né? Assim, como se estivesse de stand-by assim, o tempo todo, né? Edith Stein viveu isso bem na pele, né? Que ela estava tentando ali retomar os estudos, retomar a vida dela, né? Voltando, mas ao mesmo tempo não tirava o foco, né? Não tirava a atenção do que se passava no mundo, né? Ela não estava em Uhum. nenhum momento ela se coloca isolada, né? De nada. Mesmo depois, quando ela entra para o Carmelo, a gente pode ficar indo e voltando, mesmo depois que ela entra para o Uhum. Carmelo, não é uma tentativa de uma vida íntima, né? Agora eu vou entrar, vou descansar, encontrei a Deus e vou ficar aqui. Ela vai
para interceder, né? Ela vai para se ofertar pelos outros, né? Ela vai em vista da humanidade, né? Em vista do povo judeu, em vista, né? Então, tem sempre esse movimento nela de entrada e saída, né? Saída para o outro e saída de si. É bem interessante isso, né? Porque todos nós experimentamos o que, ou de uma outra forma, o que é a convivência humana, né? Durante a Uhum. pandemia, né? Sei lá, uma série de coisas que a gente talvez não desse tanta importância, ou que estava tão natural, você passou a olhar não é só questão do olho, né? É audição também, é tato, é uma série de coisas, é preparação de alimentação, né? Enfim, eu acho que, assim, comentando essa situação que nós vivenciamos, né, do ano passado para cá e agora ainda, mas esse conceito da empatia que a Edith Stein andou estudando, ela é um conceito realmente central, porque, não sei, às vezes tem formas assim simplificadas de dizer, por exemplo, se eu disser assim, errado não está. A empatia consiste de eu me colocar no lugar do outro. Porém, tem um grande porém, sob o ponto de vista existencial filosófico aí, né? Porque a rigor eu nunca vou poder fazer isso, porque o outro sempre é o outro na sua condição de ser, né? E aí eu Uhum. falei uma palavra bem importante, né? Assim, o ser, a filosofia do ser, isso está inclusive um conceito no final do texto de orelha do livro, né? Que a Edith Stein teria, isso vem do Russell, né? Isso também atravessa de outros pensadores ou filósofos que tiveram próximos do Russell, né? Então, mas sem querer filosofar demais aqui, a questão esse conceito da condição de ser e de ser empático com o outro é algo da extrema necessidade e importância humana. E isso se Uhum. revela tanto mais quanto mais a condição ou a experiência ou o momento que você está vivendo fica mais suscetível a você perceber o que está acontecendo. Você mesmo deu um exemplo que é bem curioso, né? Você recebe uma foto e aí você fica perguntando por que a foto, alguém colocou a foto? É, porque a foto pode. Eu mesmo, vou falar de mim agora, né? O que eu fiz na pandemia. Tem horas que eu fico até um pouco com a sensibilidade assim. Eu deveria estar postando o que eu estou postando no Instagram, inclusive, né? Durante a pandemia, ou no WhatsApp, por exemplo. E depois de considerar um pouco, Magna, porque a gente, na reflexão, você coloca prós e contras. E, claro, também pensando nos outros, né? Mas eu sempre achei que fosse, por exemplo, eu gosto muito de tirar foto de flores, de árvores, de pássaros, Uhum. essas coisas, né? Eu acho que é uma forma de você compartilhar com os outros, que não é você, é, alimentando uma esperança, tudo vai A ficar melhor em algum beleza. momento. A beleza da vida, apesar de toda a calamidade, toda a Uhum. mortandade que as centenas de milhares, né, aqui no Brasil só, né, foram colhidas até agora. Né? Uhum. Isso mesmo. E aí, a gente dando um salto, a gente sabe da importância do Max Scheler, né, na vida de Edith Stein. Edith Stein estava ali envolvida no ambiente, ela vem de um ambiente judeu, né, mas também tem todo um contato, como você enfatiza aqui no texto, com cristãos, né, tanto protestantes como católicos. Dentro do catolicismo, ela tem contato com os beneditinos, né, com os da Companhia de Jesus, como chama? Os Os jesuítas, jesuítas, né, e os carmelitas, né, também, entre outros, né, os inacianos, né, é isso, é o mesmo.
É. jesuítas e narcianos. É, mas o Carmelo, né, Santa Teresa de alguma forma tem esse choque dela, né, esse contato, assim. Você falar um pouquinho desse conhecimento de Santa Teresa, da conversão dela. Você gostaria de falar um pouco da tua visão, do teu olhar sobre essa mudança de Edith Stein? Eu, se permitir, a gente dá esse passo, mas você mencionou, e ainda ontem, olhando aqui, me chamou a atenção, a Stein é tipicamente uma filósofa, pesquisadora, estudiosa, escritora, enfim, mulher, é importante dizer isso, porque ainda na Alemanha, no início dos anos 30, era difícil ter um lugar ao sol na academia, né? E a Stein, Uhum, que eu saiba, enfrentou isso na pele, né? uhum, Mas o fato é que o círculo em torno do Edmund Husserl tem uma série de mulheres, importante dizer isso, entre as quais a Conrad Marcius, mesmo no sentido mais amplo, outras mulheres que também de ascendência judaica, como Hannah Arendt, né? E por aí vai, né? O que eu acho particularmente interessante de se falar e dizer aqui numa live como essa, né? Porque um público de repente diverso que nos acompanha aqui e não só de estudos, uhum. muitas vezes, Magna, né? A gente mesmo, quando você começa a estudar um autor, você só vê o autor. Mas a própria Stein, ela via uma quantidade enorme de autores pelos quais ela transitou. E alguns deles ela conheceu e conversou pessoalmente, né? Então, por Uhum. exemplo, o Max Scheler é um desses, Martin Heidegger é outro, é, Roman Ingarden, enfim, vários desses assim, né? Então, um outro que acho que faleceu por volta de 1911, por aí, que teve uma grande influência, né, nas ideias ou nos autores em torno da fenomenologia, William Dilthey, por exemplo. Então, ela é alguém que lê, é, tira suas conclusões, se posiciona contra, de forma muito natural, né? Por exemplo, né, aí a gente pode realmente dar outro passo aqui. O ser finito e o ser eterno, e eu não sou tão estudioso assim da Edith Stein, mas como é uma obra planejada, os dois apêndices, os dois anexos, eles estão muito intencionalmente lá, tá? Quais que são esses apêndices, né? E aí eu acho que a gente chega na Teresa, né? Embora a Stein tivesse lido a vida, né, de Teresa em 21, é isso, né? Uhum. Agora, quais são esses dois apêndices? Um é um comentário sobre o Castelo Interior, que é um texto central da mística carmelita, né? Essa é uma edição aqui da Realizações. Tem um belo castelo na capa, né? Uhum. E, e um outro anexo, mas eu não gostaria de focar para isso, tem uma série de resenhas críticas, muito analíticas e críticas, de 4 textos do Martin Heidegger. Então, e é bem curioso, nessa época, o que essa mulher está fazendo? Ela, como você falou antes, né? Ela não está recolhida no Carmelo e esquece o que acontece, né? Ela está tanto concentrada do que a vida do Carmelo e a vida monástica, digamos, exige, certamente, mas ela está fazendo uma série de outras coisas, né? Tanto é que ela provavelmente era uma pessoa bem atípica naquele meio, né? Uhum. Aliás, é bem curioso, né? Que a própria abadesa se confia algumas tarefas, inclusive em relação
a vida intra-mosteiro, sei lá, de escrita, ou de traduções que ela fazia também, né? Então, ela é uma intelectual e é monja ao mesmo tempo, né? Agora, eu Uhum. acho que o nosso ponto aqui é conversar um pouco sobre isso, embora o meu próprio texto aqui, depois eu posso circunstanciar um pouco o que levou a isso, né? Uhum. Eu só quero dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo que vocês quiserem depois fazer alguma pergunta, né? Podem colocar aqui nessa interrogação, porque fica mais fácil, porque senão fica subindo. E o Instagram, ele nos permite agora ficarem até 4 pessoas. Eu vi que tem alguns alunos seus aqui, tem pesquisadores steinianos. Então, se vocês desejarem também, a gente pode daqui a pouco abrir aqui um pouquinho para vocês entrarem Uhum. aqui na live, para a gente fazer a pergunta direto para o Renato, ou fazer algum comentário. A gente pode fazer essa coisa ainda mais interativa ainda. É só clicar no vídeo, né? Ou então dizer aqui, eu quero entrar, Magna, eu quero fazer meu comentário aí ao vivo. Você entra aqui, faz seu comentário e Uhum. tá. Certo? Tudo bem, Renato? Você toparia Tudo receber mais bem, alguém aqui para conversar conosco? Então, claro. mas vamos seguindo, né? O Renato, ele faz o texto, no final ele ainda coloca dois poemas, né? Então, acho que vale muito a pena, né? A gente, como eu disse, a gente vai disponibilizar no site, vale a pena a leitura, a gente está aqui num bate-papo, né? Muito mais ainda para estimular também a leitura da própria Stein, né? Mas é muito importante a questão do ingresso no Carmelo, Renata, essa ida de Edith Stein para o Carmelo, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem assim, mas será que ela fugiu? Será que foi um desencanto Uhum. amoroso, né? Será que ela estava decepcionada? Será que foi por medo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa Ó, dimensão. Assim. sim, então, esse artigo que você provavelmente vai disponibilizar então depois, Uhum, diz respeito ao seguinte, né? Nós realizamos um evento na Católica de Portugal, uhum, no início do ano passado, e foi lá que eu ouvi pela primeira vez, como eu falei ontem, né? uhum, Do Covid. E então eu estava lá em Lisboa, mas o Covid estava na China ainda. uhum, Isso foi final de janeiro, início de fevereiro do ano passado. Bem, uhum, nós promovemos um evento lá, Hermenêuticas do Feminino, e como eu ia participar do evento que nós promovemos, aliás, como eu ia ter uma fala também, ao lado de tantos outros, daqui do Brasil, da PUC Paraná, da PUC Minas, fomos eu, a professora Ceci, que também é estudiosa de místicas, mulheres sobretudo, né? uhum, Então, eu acabei optando por tudo a relação que eu tinha, né, com tradução e estudo da Stein, sobre um período bem específico, Magna, da, uhum, da vida da Stein. E, de fato, nesse volume da autobiografia, tem um texto datado de 1938, ela então é levada para a Câmara de Gás em 1942, portanto, 4 anos depois, mas esse texto, que portanto, mais ou menos 5 anos transcorrem desde que ela ingressa, eu acho que é isso, né? Até quando ela escreve esse texto, ela entra no Carmelo em 33 e escreve esse texto em 38. Então, bem, tem uma série de particularidades, talvez eu não tenha explorado suficientemente. A ideia era, no entanto, como está no título, tentar encontrar vestígios, né, indicações, pegadas do que marcou esse período do ingresso dela e, e ela então foi sacrificiada, né, foi morta em Auschwitz como monja, importante, né? E tem uma passagem, importante também dizer isso,
para a Holanda. A mesma saída de Colônia, onde era o mosteiro, para um outro mosteiro na Holanda. Bem, então vamos por partes, né? Eu acho que você tocou realmente uma coisa importante. Eu vou dizer o que eu acho, do que eu refleti até hoje sobre essa mulher. Entrando no Carmelo. Nunca foi. Não tem nada que indique pensar ou considerar assim que é uma fuga do mundo. Não. Muito pelo contrário, né? Então, claro, as vicissitudes, as condições exigiam certas atitudes dela, ou que ela também tivesse que seguir certas determinações, e que nem sempre elas podiam, as monjas, as colegas dela, seguir conforme elas quisessem, né? Então, por exemplo, a coisa se, a estadia dela e de colegas se tornou algo bem perigoso estando na Alemanha. E nesse sentido, a Stein não foi a única que saiu da Alemanha, sobretudo os judeus, né? Nós sabemos perfeitamente por quê, né? Uhum. Então, ela foi para a Holanda, e só que a Holanda, nós sabemos, né? Num determinado momento foi também invadida pelas tropas de Hitler. Então lá ela foi meio que, eu uso esse termo, né? As pessoas, é forte falar isso, né? Mas as pessoas foram meio que caçadas, Magno, assim, foram caçadas e levadas, deportadas para os campos de concentração. A Stein passa por isso agora. Esses detalhes, eu acho ainda assim, a gente tem um risco muito grande de falar de historioridades, como eu acho que atravessa a própria autobiografia, como nós falamos lá no início, e que é a centralidade de tudo, assim, na vida dela. Então, isso se reflete na própria autobiografia, de modo geral, que ela escreve já nessa condição, nesse período, né? E nesse Uhum. texto particularmente datado de 1938, como eu cheguei, né, no Carmelo de Colônia. E se reflete também, que você já anunciou ali, eu fiz questão de, claro que eu escolhi dois poemas, né, para traduzir aqui, né, porque eles são desse período, né. Quem Uhum. tiver a oportunidade, convido, né, talvez vou citar algum trechinho aqui mais para o final, mas eu escolhi a dedo esses textos, né, ou seja, eles são outras indicações de como Einstein está se vendo no Carmelo. Isso se reflete nesses poemas. Então, o primeiro desses poemas é A Vinha do Carmelo. Carmelo tá, tudo bem, né? Mas o termo vinha, da forma como ela compôs o poema, tem muitos elementos simbólicos, não é o caso de a gente comentar isso aqui, mas quem for ler o poema vai perceber o quanto esses elementos são de uma tradição longeva, né? De tradição do Antigo Testamento, do Cântico dos Cânticos, por exemplo, que é um texto assim inspirador para todos os místicos cristãos da posterioridade, né? Da cristandade, né? E um outro texto, só uma referência magna aqui, não sei, provavelmente ela deve ter dado o título. Ele é um texto de 1940, de junho de 1940. São aforismos ou sentenças, mas é uma composição poética de 1940, enquanto então a Segunda Guerra. Importante Uhum. dizer isso, né? A Stein foi uma mulher, uma pessoa, né? Ela vivenciou e pagou o preço, inclusive, né? Uhum. Sim, foi voluntária na Primeira Guerra Mundial e
passou pelo sacrifício pessoal, né, na Segunda Guerra Mundial. Tem um trechinho aqui que você escreveu que eu achei muito bonito, que você fala assim, que Edith Stein era uma mulher que nunca tomava uma decisão importante de maneira precipitada. Ela estudava, valorizava e, acima de tudo, esperava que um impulso interior superior a qualquer raciocínio guiasse sua decisão. A própria conversão é certamente fruto da observação e abertura objetiva aos fenômenos, mas é principalmente devido a uma experiência direta e íntima de Deus, né? Aí você ainda continua aqui que a religiosidade de Edith Stein é uma realidade relacional e, portanto, profundamente experimental. O encontro com Deus próximo, misericordioso, sempre presente e vivificante é o que marcará a sua vida cristã a partir de então, né? E mais abaixo, assim, na mesma linha dos seus mestres místicos, ela defende a necessidade de aprofundar seu próprio conhecimento como fundamento de todo o processo, né? O verdadeiro conhecimento, por um lado, leva a pessoa a tomar consciência de sua realidade e, por outro, abre-a para a dimensão da transcendência, que dificilmente descobrirá se não exercitar a vida interior, né? Então, muito belo, assim como de fato, a gente vai percebendo na vida dele que está esse movimento, né? Esse movimento. Em nenhum momento a fé para ela é uma fé cega, alienante, né? É uma fé que observa, que avalia as circunstâncias, né? Que interioriza, né? Que se abre, né? Para Deus mesmo, né? Para esse impulso. É bonito quando ela vai entrar realmente que ela em 33, né, quando Hitler assume o poder, dia do domingo do Bom Pastor, ela entra na igreja e diz: eu só saio daqui quando você me der uma resposta, né? Se chegou o tempo de eu entrar para o Carmelo, né? E aí ela sai dali dizendo interiormente, né, que o Bom Pastor haveria, né, confirmado, né, consentido que ela entrasse para o Carmelo. Então, era essa mulher que estava ali atenta, né, tinha seus desejos, tinha seus medos, tinha, né, mas estava ali buscando, né, observando os acontecimentos de uma forma muito lúcida, muito consciente, né? Então, é muito belo, né? A exemplo de tantos desses místicos que interferiram, mas Santa Teresa, de modo especial, que, que leva cada vez mais a essa experiência íntima, essa relação de amigo, né? Um Deus que é próximo, um Deus que é amigo, né? Então, certamente deve ter marcado muito, né, a vida de Edith Stein também. O Magna, Igor está dizendo aqui, grande professor, doutor Renato, sempre bom te escutar, uma honra ter sido seu aluno. Opa. Tem vários alunos, né, provavelmente estão acompanhando aqui, alguns, que acabaram, por incentivo ou por menção em aula, né, de fato eu levei, como eu tinha falado no início da nossa live aqui, né, tem alunos que fizeram TCC na PUC Campinas, né, um trabalho de conclusão de curso, né, vários, às vezes eu acho que até 2 ou 3 da mesma turma, e eu fico muito contente, porque mesmo no meu tempo de estudos de filosofia, a gente não lia, estudava nada da Stein. Estudávamos, claro, outros autores, mesmo da fenomenologia, né? O Igor foi uma dessas pessoas, desses alunos, né? Mas teve vários outros, né? Bem, inclusive no ano passado, o Magna, já estávamos operando de forma remota, tanto no primeiro como no segundo semestre, eu dou uma disciplina chamada Metafísica. Então, tem um trabalho que ele é feito por grupos. E os grupos podem, acompanhados por monitores, escolher autores. E é curioso que alguns têm se ocupado, né? Por exemplo, com esse livro aqui, que não está traduzido ainda,
que é A Estrutura da Pessoa Humana, que é um livro bem importante, né, da Stein, Uhum. e é um curso que ela deu, né, no início dos anos 30. Aham. Mas, Magna, acho que você falou uma coisa bem importante ali, né? Eu não sei, assim, é, ah, pessoas que se mostram e se deixam ver através do que elas deixam escrito, não tem como elas. Isso também é da ordem da empatia, eu entendo. E não seria Uhum. estranho se não fosse. Então, não tem como você, por exemplo, ler. Claro que você não lê isso como um livro como esse aqui, né? Sem que isso você está lendo e esqueceu o que leu, né? Mas se for uma leitura também, vou caracterizar ou adjetivar dessa forma. Como a Edith vivia, aliás, né? Então tudo é uma repercussão de uma experiência de busca, né? Então, se você lê nessa afinidade ou nesse afinamento, né? Não tem como não ser transformador, né? Ou seja, a presença dela é mesmo transformadora. Eu Uhum. convido, assim, quem quiser, por exemplo, ou que tem esse livro, se você pega determinadas cenas que ela descreve, aliás, muitos anos depois da experiência da Cruz Vermelha, é incrível como, quer dizer, isso não transparece ou não aparece como talvez a gente inconscientemente não vê assim, mas para mim isso é muito claro, assim, ela vê no outro, primeiro, assim, diferentes dimensões do outro aparecer para ela e ser para ela, né? O outro como um ser humano constituído da forma como todos nós somos, mas isso também, na verdade, é dizer muito pouco, porque o outro, isso durante as atrocidades que foram acontecendo depois de 33, Magna, né? E a Edith Stein, eu tenho certeza, ela era muito consciente, sabia de todos os perigos Uhum. às quais ela estava exposta, né? Uhum. É claro, mesmo isso foi provavelmente um problema pessoal para ela, na medida em que alguém, digamos, né? Eu sou o abade, eu sou o frade, eu sou o guardião da casa, eu sou o formador e alguém aparece e quer ser seminarista, quer ser padre, quer ser frade. Ah, uma das perguntas inevitavelmente que vem é qual é a condição, assim, qual é a motivação? A palavra qual é a Uhum. motivação fundamental? Não me parece, aí estou repetindo uma ideia de outra forma, dita de outra forma aqui, não me parece em nenhum momento que a motivação da entrada dela no Carmelo fosse, de alguma forma, estranho a um desejo muito íntimo e pessoal dela de ser monja. E isso Uhum. foi crescendo, se intensificando durante uma década, talvez, Uhum. até um ponto onde, então, isso se tornou mais, digamos, pelo contexto e tudo mais, favorável e então ela foi para o convento, né? Foi para o mosteiro em Colônia, né? Uhum. Então, absolutamente, né? Ela não fugiu para o Carmelo, não. Com certeza. Você fala assim que ela, Edith, entra no Carmelo como uma mulher madura aos 42 anos e em pleno crescimento e amadurecimento interior. Eu quero falar desses 42 anos porque eu estou nos meus últimos dias de 42 anos. Opa, Domingo eu completo 43. Então, quando você fala que ela entrou no Carmelo com 42, eu disse, meu Deus, ela tinha a minha idade quando entrou no Carmelo. Então, só para mim é uma idade marcante essa dela, uma mulher madura aos 40, em pleno crescimento e amadurecimento interior. Eu quero isso também para minha vida. é verdade. Qualquer pessoa que se aproxima, né, Magna, de uma mulher, de uma pessoa como Stein,
acaba tendo esse desejo, né? Eu não Verdade. tenho dúvida, assim, esse texto aqui e outros tantos, mas isso aqui tem uma centralidade, são muito importantes, né, para ela, Uhum. né? É. A obra de Teresa d'Ávila inteira, assim, é um convite, é um mergulho mesmo, né? O que você diz de Edith Stein, eu diria de Teresa também, né? É difícil Uhum. você se encontrar com a obra de uma mulher como Santa Teresa e de alguma forma não ser impactado por ela, né? O impacto que Edith Stein sentiu não foi gratuito, né? É de fato algo muito impactante mesmo, assim, é muito profundo, né? A, a Maristela, ela está falando aqui, professor Renato, parabéns pela fala. O senhor poderia falar um pouco da relação entre filosofia e teologia nas obras de Stein? Quase nunca os escritos desta monja são fáceis de ler, né? Então, há essas Teresas do Carmelo, né? Que as meninas estão comentando aqui. Mas em poucos minutos seria possível falar sobre essa relação de filosofia e teologia nas obras de Teresa, de Edith Stein. Então, como é que é o nome dela? Vamos ver aqui. Estou voltando. Opa, eita. É a Maristela. Ah, Maristela. Desculpa, Maristela, eu não dizer o nome errado aí fica feio, né? Aham. É, Maristela, infelizmente, ou ainda não. Aliás, a sua pergunta pode ser uma motivação para me dedicar em alguma vertente da obra de Stein que eu pessoalmente não conheço tanto, tá? Mas de qualquer forma, eu vou comentar até onde assim vai o meu alcance de compreensão das coisas por ter estudado, estudo, é a minha ocupação há 33 anos de filosofia, e por ter estudado, gosto ainda hoje, sim. Eu coordeno, eu sou pesquisador em ciências da religião. Aliás, é interessante dizer isso, né? Ciências da religião aqui no Brasil é uma modalidade de curso dentro de uma área da CAPES que tem também teologia, tá? Até 2016, filosofia e teologia constituíam uma área do conhecimento, né? De 16 para cá, nós temos ciências da religião e teologia. Mas a sua pergunta é teologia e filosofia. Ora, eu não saberia dizer, assim, por exemplo, a tese de doutorado da Stein, texto que eu não conheço suficientemente, mas é um texto importante. Aliás, se não me engano, a parte dessa tese se perdeu, né, Magna? Me parece, eu não tenho certeza absoluta disso agora. Aliás, eu estava lendo isso ontem, né? Depois que A ela parte voltou da da... tese dela, a primeira parte, né? O que nós temos é a segunda parte. Então, é, agora, existem alguns textos, tá? E aí eu vou particularmente aqui para responder a pergunta dela. é, não tem como desassociar, sabe? Esses poemas, por exemplo, que eu traduzi, eles são é meio redundante ou repetitivo falar isso, mas elas são a manifestação de uma experiência que culmina num texto, assim, no concreto. Uhum, É um poema, mas que tem como que se fala? É uma composição poética, é uma lavra da palavra, assim, é uma construção que tem elementos de três tipos, né? Já que a nossa live trouxe isso como tema aqui, eu diria que o elemento aglutinador desses poemas, muito particularmente, eles estão entre uma dimensão filosófica, existencial, se nós quisermos, e elementos teológicos, mas o que une, assim, lá pelo ano de 1940, essas ideias e essa composição é um elemento místico, tá? Bem, a palavra místico, talvez a gente tenha que dizer um pouco mais, então, ao menos como eu entendo isso. E com isso, claro, eu não quero
não gostaria de deixar entender, porque tem mais gente que nos acompanha aqui, o que estuda Stein, talvez até muito mais, certamente muito mais que eu mesmo, né? O que da ordem do místico é de um mistério tão abissal e profundo que nós nunca vamos alcançar é, nos seus abismos, em sua plenitude. Mas uma coisa é muito certa, assim, é como se você tivesse, usando uma metáfora aqui, ou para quem já passou por isso, né? E é uma experiência meio assustadora, às vezes, eu acho, né? Você está num alto, e se você tem, assim, medo de altura, eu acho que é tanto pior, né? Mas é uma vertigem do que o abismo, ele tanto atrai quanto amedronta. Mas ele não deixa de ser, ao mesmo tempo, essa experiência não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma experiência bela e encantadora da profundidade do mistério, tá? Então, a Stein, ela, seguindo um pouco do que a Magna estava lendo, que é uma forma minha de dizer no artigo, ela foi intensificando isso cada vez mais, né? É importante também dizer, né, Magna, porque isso exatamente é uma exterioridade, né, da mística enquanto experiência humana, né? Assim, não, a Teresa d'Ávila, ela escreveu esse texto quando ela já sabia de tudo que ela poderia ser, então, certamente dá para dizer isso. No entanto, tudo que perpassa essa composição é também, ou fundamentalmente, uma busca do mistério, da vida, da divindade, de si, dos outros, que comigo fazem a mesma busca, ou nós não duvidamos que fazem, e ainda tem mais, né, Magna? Cada Uhum. qual faz a sua busca, né? Uhum. Interessante isso que você falou de si, né? Uhum. Os 42, 43, né? Eu hoje mesmo, um pouco antes da live iniciar aqui, eu fiz uma conta rapidinha, né? Sim, a Stein, ela faleceu aos 51. Eu vou fazer 55 este ano. Uma pessoa, não é a quantidade de anos que decide, que resolve, que, que dá um desfecho, sim, do ponto de vista lógico e matemático, a existência, a experiência da vida. Não, assim, a gente já nasce suficientemente maduro e velho para a morte. Então, essa condição está sempre muito próximo, né? Uhum. Enfim, eu não sei até que ponto eu respondi a pergunta, mas o elemento místico eu acho que é um aglutinador de outras dimensões, que na verdade não dá nem só para restringir a filosofia e a teologia, Uhum. mas, enfim. A Patrícia comentou aqui que Magna sempre pensou isso também. De 42 ela ingressa no Carmelo e Teresa aos 40 sai para peregrinar em renovação das fundações, né? Vai reformar. Então, acho que isso diz muito para nós mulheres de 40. É isso mesmo. Tem muitas mulheres de 40 aqui na live. Aí aqui tem, falando aqui, a Zeneide, aos 54, as voltas com a metafísica, fenomenologia, ontologia, muito bem, aos 54 aí, aprendendo as voltas. Parabéns pela apresentação, professor Renato. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira da nossa comunidade, está aqui. Aos 24 anos também, quando eu me encontrei com a vida de Santa Terezinha, eu quis morrer também de linda. Então, eu acho que é bom em cada idade a gente ter um santo ali que vai dando norte Uhum. na nossa vida. Enfim, eu tenho vários comentários aqui, mas como eu falei, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho já, a gente já passou, já estamos a 1h20 aqui de live. Mas Já? eu já 1h20, viu? Passou.
Ontem nós ficamos Caramba. mais ou menos 1h30 aqui batendo papo, meu Deus do céu. Então, ó, quem quiser, eu percebi que o pessoal ficou meio tímido quando eu falei, ó, se quiser eu boto você aqui no vídeo com a gente, dá um medinho, mas se quiser agora é a hora, certo? Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Foi perguntado aqui sobre a referência bibliográfica, né, desse artigo do professor Renato Kirchner, então eu vou Hum, dizer, a gente vai disponibilizar lá, mas eu vou dizer também, quem quiser, está na internet, né? O texto chama Vestígios da Trajetória de Edith Stein rumo ao Carmelo. É na revista Pistes Praxis, né? Da Teologia Pistes e Pastoral de Praxis. Curitiba. Hã? Pistes e Praxis é uma revista do programa de pós-graduação em Teologia da PUC Paraná, que é o programa onde a Clélia está, né? Que é uma estudiosa de mão cheia, de grande busca da Edith Stein, a Clélia Peretti, Isso né? mesmo, a professora Clélia, que está também aqui, né, incentivando as lives, faz parte aqui da nossa equipe. Nós participamos do grupo de pesquisa dela lá também, lá em Curitiba, o grupo de pesquisa Teologia, Educação e Gênero. É, então, tá lá disponível, certo, pessoal? Bem lembrado aqui, a Patrícia está comentando. Alguém vai querer fazer. Vamos só testar, minha gente. Quem tem coragem aí? Eu acho que geralmente o homem é mais corajoso nessas horas, porque homem não vai dizer, não estou maquiado, não estou arrumado, né? Do jeito que tá, eles entram. Quem é que quer entrar aqui? Só para cumprimentar o professor Renato. Eu boto você aqui no vídeo, é só dizer eu quero que eu chamo. Eu acho que é uma Provocando. experiência, acho que é uma experiência boa se alguém entrar, porque até um tempo atrás eu acho que não era possível, né? Mas eu já vi lives com Aham. 4 telas, né? Isso, pois é. Alguém quer tentar? Quem é que vai ser o corajoso ou a corajosa aqui? Só para gente dar os avisos finais aqui, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O pessoal está elogiando bastante aqui, parabéns. Você não quer parabenizar assim diretamente? Tem parabéns até aqui em espanhol, né? Parabéns pela apresentação, onde se pode encontrar outro vínculo entre filosofia e teologia, na visão que tem na estrutura da pessoa humana. Na estrutura da pessoa humana é a obra, né? Assim, eu penso assim que depois da conversão de Edith Stein, né, todas as obras dela, assim, pelo menos as principais, nós vamos ver bem essa, essa visão aí, né, de filosofia e teologia começam a andar juntas, né? Se antes não tinha essa marca, né, era mais uma marca filosófica, mas depois, né, ela vai trazendo. A filosofia faz parte da vida, continua fazendo parte da vida dela até a última obra, que é a Ciência da Cruz, mas a teologia e a filosofia vão ficando lá. Cecília, aperta nessa câmerazinha, Cecília. A Cecília quer entrar, coisa linda. Aperta nessa câmerazinha que aparece na tua tela, que você entra, que aí eu tenho como te adicionar. Eu não sei se eu tenho como convidar, peraí. Também para mim é novo. Ai, ai, Experimenta vamos aí. entrar ao vivo com Cecília. Vamos ver se dá certo. Olha, Opa, tá entrando. vai, vai. Cecília! Ah, Bem-vinda, prazer enorme. Cecília. Prazer em vê-lo. Muito bom, Conheço Laís. essa mulher. Foi Linda, ela que me Muito passou prazer. seu bom, contato. Eu pedi para ela mesmo. muito bom, muito bom. E eu queria dar uma notícia de primeira mão, que eu fiquei sabendo que a professora Ângela vai publicar um livro que vai revisitar essa obra da Edith Stein, essa obra dos escritos da vida de uma família judia, que é no formato de um diário. E deve ser muito interessante. Então, Aham. eu acho que é algo que vai nos ajudar, assim, e tendo bem como fio condutor essa relação entre a dimensão intelectual e a dimensão da fé dela, né? Uhum. E por fim, eu coloquei lá no chat que a gente acabou de acabei de dar um curso sobre o texto da empatia. E é muito interessante que já no final da empatia, Edith Stein ainda, né, quer dizer, ela já estava ficando balançada pelo exemplo
do Max Scheler, do Russell, né, do Reinhardt, e ela termina a tese da empatia dizendo que não tinha ficado claro para ela, né, essa relação empática que as pessoas que ela admirava diziam ter com os espíritos, ou seja, com Deus, com os anjos, e que ela certamente seguiria nas pesquisas dela estudando a consciência religiosa. É muito interessante que ela não separa, né, a dimensão da consciência da dimensão da religiosidade, né? Então, é incrível como Edith Stein já teve essa intuição desde cedo, né? Não foi algo que foi lá em 21, quando ela leu o texto de Teresa, né? Então, eu acho bacana isso. E se a gente realmente seguir o relato da vida dela, a gente percebe que ela tem isso já desde criança, né? Primeiro, essa vivência da vida interior, né? Que é o que Agostinho vai dizer que é lá que se encontra Deus, né? Embora ela não encontrava Deus, ela já tem essa vivência lá com 7 anos, ela já começa a se analisar e ver do seu temperamento, ver que ela causa muito constrangimento na família e tentando modificar o seu próprio temperamento, sua dimensão psíquica, né? E ela diz que ela percebe que já naquele momento a razão começou a ocupar o primeiro lugar na vida dela, ou seja, né? Embora a gente tenha a dimensão psíquica, reativa e tal, mas a razão com muita determinação, né? Acho que daí ela também se identificou com Teresa por causa disso também, né? E aí com bastante determinação ela já vai trabalhando essa sua interioridade, né? Então, de certa forma, ela já vai preparando durante a sua vida esse espaço para que depois ela possa encontrar com Deus nele, né? Então, acho muito, muito bacana. Sua família também está assistindo, viu, Renato? Pessoal aqui da família, mandando um abraço para você. Então, o pessoal lá de Santa Catarina, eu vi uma cunhada entrando e possivelmente outros, né? Isso mesmo. Bem, Cecília. Acabando a pandemia, vamos nos encontrar pessoalmente, né? A gente prometeu, a Magna também. Claro. Então, a Cecília apresentando. Diga, desculpa. Fala, Renato. Não, eu acho que, Cecília, no meu texto, eu fiz assim um recorte temporal e procurando vestígios, indícios, né? Essa referência que está, eu não conheço, como já tinha falado, né? A fundo, ou de perto, esse texto da empatia, né? Mas ali tem de fato uma indicação, né? Assim, são vestígios, né? Do que ela de fato vai intensificar e que é uma busca de si, né? Acho que dá para dizer isso, né? Acho que a internet da Cecília deu uma travada. Vocês estão me vendo? Tá me vendo, Renato? Sim. Voltou. Isso mesmo. Muito bom. Então, a Cecília é idealizadora e corresponsável pelo site, né, de Estudos Integradores da Pessoa Humana, né, e também agora do Instagram, né, nós somos... Junto com a Magna, com a Patrícia e a Emanuele. A Patrícia está aqui junto conosco, enfim, ela faz parte também dos bastidores dessas lives. Eu aproveito que você falou da professora Ângela, eu já quero dizer que a professora Ângela vai estar fazendo live aqui também, aceitou o convite, ela vai estar em agosto, só que a gente vai fazer num horário diferenciado, porque lá é à noite, enfim. Mas a gente vai avisando. A live como vão ser lives mensais, né? Essa aqui é a de maio, vai ter junho, julho, aí de agosto é com a professora Ângela Alisberto. E a Cecília já se comprometeu. Pode contar comigo para traduzir. Então, esse formato aqui vai ser maravilha, né? Então, vai dar certo. É verdade, para tradução, muito bom. Dá para entrar até 4 pessoas. Então, a gente já fez um ótimo teste aqui hoje para ver. Bom, não vou roubar a cena, gente. Não. Tchau, um grande... Beijo, Cecília. Foi um prazer enorme te ver aqui. Prazer, Renato. Obrigada.
Prazer é Muito todo bom botar meu. o seu texto no site. Eu não sei como sair, Magna, sem Vamos atrapalhar. ver. Aí eu acho que você. Vê aí, ó, clique em algum lugar para ver se tem algum xizinho aí para você, porque não tem aqui para mim. Não, só E tem para voltar. Não. vamos. Oi, Bom, oi, vou ter que ficar Inês. aqui. Eu acho que eu vou Como ter que se fechar. chama? Se eu Ah, apagar, vou fechar todo mundo. vivendo e aprendendo, né, Magda? É, estamos aprendendo juntos. Tenta sair, Cecília. Você sai como se você estivesse saindo da live, assim, para ver se. Tá, ok. Abraço, Inês. Então é isso, minha gente. Por aqui nós vamos encerrando, né? É um assunto infinito, né? Não dá nunca para a gente encerrar, encerrar o assunto, assim, né? Mas para dar esse gostinho. Eu quero agradecer muito, né, ao professor Renato por ter topado esse convite, esse desafio. Eu sei que é desafiante, assim, fazer, né? Quem ainda está acostumado a dar aula, dar conferência, né? Fazer esse formato assim, mas foi bom bater esse papo contigo, Uhum, né? A sua contribuição, mesmo se não quisesse fazer live, não quisesse fazer nada, mas a sua contribuição, ó, aqui, seus textos, né, já valem muito, muito obrigada mesmo, né? Valeu o sacrifício, há de dar frutos, né? A sua vida, a sua dedicação, seus esforços, né? Foi muito bom conhecê-lo pessoalmente. A gente acabou se conhecendo ontem, né? Mas foi foi, uma foi alegria ontem. realmente muito, muito grande saber que na PUC Campinas nós temos um professor como você. E é isso. Quero te agradecer por isso. E agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando, que permaneceram aqui conosco, que vão assistir essa live depois, enfim. Mas é sempre um privilégio tê-los aqui conosco, ao vivo. Agradecer à Pastoral Universitária da PUC São Paulo, ao Centro Universitário Ítalo Brasileiro, ao Grupo de Pesquisa da PUC do Paraná, coordenado pela professora Clélia Peretti. E eu quero, antes de passar novamente a palavra para você, para a sua despedida, só anunciar que a próxima live será dia 10/6, né? Então, sempre às segundas, quintas-feiras do mês, nós vamos ter live, certo? Nesse formato, espiritualidade, mística e educação em Edith Stein, né? Que são coisas que, no fundo, vão se misturando ali, né? Uhum. É, é uma é algo bem compactado assim na obra dela. Então, nós vamos trazer convidados sempre para tratar sobre essa dimensão. Então, no dia 10/6, nós temos um encontro marcado aqui às 8h45 no Instagram do Shalom São Paulo. Eu não vou dizer ainda quem vai ser o próximo, mas a cada quinta-feira nós vamos ter algum conteúdo no Instagram de Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana. E a gente vai postando algum conteúdo lá, um vídeo, algum texto, ou tratando sobre o assunto dessa live, ou já anunciando a live seguinte, certo? Mas na próxima quinta a gente vai ter algo sobre essa live, então nos acompanhem lá, nos sigam. Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana. Ok, Renato, suas considerações finais. Bem, deixa eu só fazer menção ao artigo, para quem for olhar depois, até meio que justificando porque isso termina assim. É meio abrupto, porque são referências do próprio livro da autobiografia, uma da página 555 e outra da página 558. E de forma bastante consciente, eu mesmo, é uma passagem que me marcou muito nos trabalhos de revisão da tradução e tudo mais, né? Como nós sabemos, né, a, a própria Edith, a mãe dela, elas são de origem, de confissão ou de prática religiosa judaica. Então, nessa ocasião que a Edith, se me consta, foi a última vez em casa, esteve com a mãe dela, elas foram num culto religioso, né, da festa dos tabernáculos na sinagoga, né?
E, e aí na volta, a mãe quis, ela estava com 84 anos, a mãe, e a mãe quis desembarcar. É como se, me parece, tá? Mãe é mãe, né, Magda? É como se ela Uhum. pressentisse, me parece, de não vê-la. E outra, né? Ela sabia, e a Edith Stein acho que tentou também não confrontar ou dizer explicitamente que ela entraria no Carmelo, durante um tempo, ao menos, né? Mas tem uma fala muito forte, no final de um diálogo que as duas têm, e o texto que eu publiquei, ou publicaram por mim, tem uma coisa interessante, né? A mãe pergunta assim para Edith: por que você o conheceu? Não quero dizer nada contra ele. Ele aqui é o Cristo, né? Então a Edith tinha conhecido alguém que, para a tradição judaica, seria no máximo um outro profeta, mas não o próprio Messias, né? Pode até ser que ele foi um homem muito bom, a mãe fala. Mas por que ele se fez Deus? Sim, é uma coisa muito impressionantemente forte isso, né? E a Uhum. Magna lembrava ontem, isso então caminha para a parte já final, está na página 560 da autobiografia dela, que é importante e bonito de se dizer, né? Depois que ela embarcou no dia seguinte no trem e o trem foi embora, é, ela escreve, e eu acho que tem a ver com a situação toda, e de forma talvez muito pontual com isso, esse momento aqui. Ela diz: o que eu acabava de viver tinha sido terrível, mas eu me sentia profundamente em paz. Aí tem uma travessão: no porto seguro da vontade divina. Sim, a gente conversou sobre isso ontem, né, Magna? Era uma pessoa cada vez mais tranquila, serena. Eu acho que tem relatos, inclusive, se não me engano, de outras pessoas que viram ela embarcando, né, no trem que as levaria para Auschwitz, e aí tem uns relatos bem interessantes. Bem, para Uhum. terminar mesmo, essa coisa foi bastante além, né, Uhum. essa live, né, eu sou realmente imensamente grato. Eu me sentia também muito mais tranquilo e em paz para fazer essa live nesse momento, né, do que no ano passado. Assim, foi um semestre, um ano bastante tumultuado. Dei muita aula remota e a gente teve que se habituar a isso, né? Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Eu acho que assim tem muito o que ser estudado conjuntamente, né? Eu tenho prazer enorme de saber que nós somos próximos, só que agora pela live, remoto, né? A Magna, a Cecília, com quem já encontrei. Vocês não estão distantes de Bragança Paulista, então. Mas mesmo assim, eu fui em dois colóquios, os simpósios, Edith Stein, um em Salvador, outro em BH, que a Magna também esteve, né? Então, são momentos como o da live hoje, né, que a gente pode, de forma remota, inclusive, que a tecnologia maravilhosamente permite, né? Isso, né? Uhum. Eu agradeço de novo e muito Uhum. obrigado, Magna. Eu desejo sucesso na sequência das Uhum. lives que não serão semanais, porque isso sim, você enfrentou um desafio enorme, né? Foi animado ano passado, mas esse ano nós vamos dar uma maneiradinha, mas vai ser muito bom também, né? Vai ser bacana, né? Muita gente boa vai passar por aqui também. Eu fico muito feliz que vocês já tenham aberto assim nesse dia 13 de maio, né? Eu vou até mostrar aqui como é que tá o que é que eu tenho aqui como, o que é que eu tô vendo aqui. Peraí. Você tá vendo aqui? Na minha frente, Nossa Senhora de Ah, Fátima. sim. E Não aqui é tinha. uma foto minha aqui de casamento, porque hoje eu estou completando. Oi, hoje eu estou
fazendo aniversário de Sim. casamento, 9 anos de casada, dia 13 de maio. Para... E quero celebrar também, Parabéns. celebrando aqui na live também. Hoje, meu esposo é médico, hoje ele está de plantão, então, de qualquer forma, falaram assim: por que você não desmarcou a live para ficar com seu marido se meu marido está trabalhando? Mas, muito bom, amanhã ele vai estar de folga e a gente aproveita um pouco mais. Mas eu quero Claro. dizer que essa data é muito bela, né? A gente, a princípio, ia fazer dia 6 a live, mas ficou para hoje. Mas agradecendo também a Nossa Senhora de Fátima, né, pela a beleza dessa mãe, né, Nossa Senhora. Hoje também completa 40 anos do atentado de João Paulo II, né, que ele sofreu aquele atentado na Praça de São Pedro. E, enfim, um dia muito bonito para a gente começar essa série aí de lives. E eu agradeço mesmo por você estar aqui Ô, conosco. ô Magna, foi em 81, então, o Foi em atentado. 81, foi. Em, Hoje o João Paulo II veio ao Brasil, foi em 80, foi? veio em 80, isso mesmo. Foi, né? Para o Congresso Eucarístico. Onde você estava nessa época, Renato? Em 80, eu estava em casa. Em 81, eu fui para o seminário. Uhum, 81. Portanto, uhum, já tem bons anos, né? Eu era uhum. um, eu era um guri, como se diz na minha terra. Tá bom. Então, ó, gente, boa noite, senão a gente fica aqui um monte de tempo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos Boa vocês que ficaram noite. aqui conosco até agora. Bom descanso para todos. Até mais. Tá. Tchau. Tchau.